Bom dia, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Show? Bom saber, galera. Bem-vindos a mais uma aula comigo aqui, seu professor de inglês do Tamandaré, Teacher Vitor. Prazer em receber vocês aqui. Dizer que eu estou gravando esse vídeo agora, 6h19 da manhã, dia 13 de maio, e acordei empolgado para falar com vocês sobre um assunto extremamente importante, que é o quê? Nossas próximas aulas, as aulas do segundo bimestre. Como é que nós vamos fazer essas aulas, galera? A gente vai ter, no segundo bimestre, aulas semanais, como nós já tínhamos nas aulas presenciais, sendo que agora a gente tem um total de 2 horas por encontro. Nessas 2 horas, a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai dedicar os 30 primeiros minutos ao nosso vídeo de introdução. É importante lembrar que o vídeo vai ter até 30 minutos, tá ok? A gente vai ter mais uma horinha aí para poder executar as tarefas que a gente tem na apostila. E os 30 minutos finais serão para que a gente possa fazer um encontro e tirar dúvidas, fazer um no doubt. A gente precisa agora saber algumas coisas importantes. A primeira delas: todo e qualquer conteúdo, exercício é inteiramente baseado na apostila. Então, se você tem a sua apostila do segundo volume em mãos, você já pode acompanhar através dela nas páginas que o teacher vai falando. Se você ainda não tem a sua apostila, não tem problema, acompanha pelo vídeo que o teacher vai fazer tudo baseado na apostila. Então, você viu na apostila, viu no vídeo, tá dando no mesmo, ok? Muito bem. Bom, sem mais delongas, dizer que eu estou morrendo de saudade, né? Que isso não pode faltar, eu sempre falo isso para vocês. E quero que agora vocês prestem atenção, porque eu quero fazer um vídeo curto, não quero fazer um vídeo longo para não tomar muito tempo de vocês, ok? O assunto que nós vamos falar, ele estará disponível num doc que o teacher fez. Ele vai enviar para vocês através do Class App, o WhatsApp, não sei como é que a Claudinha vai fazer, mas a gente vai enviar para vocês aí o material que o teacher está usando, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é um getting acquainted to. Tá aparecendo aí na telinha a expressão getting acquainted, dando início à nossa aula, que significa familiarizar-se. Então, toda vez que alguém falar I'm getting acquainted to something, eu estou me familiarizando com alguma coisa. E hoje é dia da gente se familiarizar com o Present Perfect Continuous. Quem é esse cara? O Present Perfect Continuous, ele é um tempo verbal que ele trata, assim como o Present Perfect, de uma ação que aconteceu no passado, mas ela continua acontecendo no presente. Já no Present Perfect, algo que aconteceu no passado acontece, ainda afeta o teu presente, mas ali você não vai continuar fazendo aquilo. O que eu quero dizer com isso, galera? O Present Perfect, vamos falar do Present Perfect primeiro. Ele é um tempo verbal que explicita, que exprime a ação propriamente dita, bem diferente do que a gente aprende quando estudamos Simple Present, Simple Past, que ali a gente está falando de quando aquela ação acontece. E aqui o nosso apelo não é para quando ela acontece, e sim a ação que acontece. Aqui no Present Perfect Continuous, a gente está dizendo que na nossa timeline, a ação que acontece, ela continua acontecendo num determinado período. Ela tem uma duração. E é justamente quando a gente quer enfatizar a nossa duração é que a gente vai usar o Present Perfect Continuous. Muita gente me pergunta, teacher, poxa, você tem Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Continuous, quando que eu uso cada um? Você vai utilizar cada um de acordo com aquilo que te interessa enfatizar. Nesse momento, eu quero enfatizar o quê? Que eu tenho uma ação que ela acontece no passado, começa ali no passado, afeta o meu presente, mas ela tem uma repetição, ela se perdura durante um determinado momento. É através disso que a gente tem que utilizar o Present Perfect Continuous, ok? Então,
A primeira coisa que a gente vai analisar depois de entender o que ele significa é a sua estrutura, que consiste em auxiliar número 1, o verbo have. Aqui a gente vai ver que o have ele sofre uma modificação quando o seu sujeito é o he, o she e o it, que é o has. A gente tem o verbo auxiliar de número 2, que é o been. Esse cara já não vai variar. Ele é been para I, you, he, she, it, we, you e they, ok? E além disso, a gente tem um terceiro detalhe importante. O verbo principal, o main verb, ele tem agora o ing. Quando a gente adiciona o ing nesse carinha, a gente automaticamente formou um tempo contínuo. Não porque ele tem o ing, mas é porque antes dele eu tenho um auxiliar e eu tenho uma conjugação ali num todo, ok? Então, aqui repetindo, eu tenho have ou has, mais o been, mais o verbo principal no ing. Os exemplos que falam isso para nós são: I have been telling you that for months. Eu tenho te dito isso por meses. Vejam que aqui minha tradução é eu tenho te dito e não eu tenho estado dizendo a você isto por meses. Vejam que ao dizer desta maneira não fica audível, não fica legal assim para o nosso português. Então automaticamente a gente não vai conseguir traduzir sempre essas conjugações em inglês do jeitinho que a gente está acostumado no português. Por isso o teacher sempre pede, não traduz, apenas contextualize, ok, meu caro aluno? Pois bem. You've been drinking since we got there. Ou seja, aqui eu tenho uma outra coisa importante, que é a contraction. You've significa you have. As contrações que a gente pode encontrar para esse verbo auxiliar, que no caso é o have ou has, elas são o apóstrofe V e o apóstrofe S. Sendo assim, na primeira frase, I have been telling you, eu posso dizer I've been. Na segunda, you have been se tornou you've. Na terceira, she has been waiting for you for hours. She's. Eu ponho o apóstrofe S. E na outra, his, a gente já encontra o que o teacher está falando. A outra frase diz It's been working e we have been working together. Vocês podem observar que em cada uma dessas frases a ideia é ênfase na ação e a continuidade da mesma. I've been telling you that for months significa que durante meses alguém tem falado algo para um outro alguém repetidas vezes. Aqui, you've been drinking since we got there, significa que nós chegamos em algum lugar, nós começamos a beber e a gente continua bebendo desde então. She has been waiting for you for hours. A pessoa começou ali te esperar e continuou. Entendo, ó, continuou, olha, continuous, olha as palavras se encontrando aí, ok? It's been barking, coisa de doguinho. Doguinho é um negócio que quando abre a boca começa a latir e não para. Exemplo melhor não há aqui na nossa lista. It's been barking, o cachorro, né, a cadela, enfim, não sei quem é, está latindo. E we have been working together significa nós trabalhamos juntos, nós temos trabalhado juntos e continuamos fazendo isto, ok? Os amigos que temos junto ao Present Perfect Continuous são o since e o for, como a gente consegue ver aqui no próximo box. Com o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, usamos o since e o for para exprimir por quanto tempo a ação se realizou ou está se realizando. Alice worked as a teacher in 1990. Lá no ano de 1990, a Alice trabalhou como professora. A ação é concluída. Ela já trabalhou, já se aposentou, já mudou de emprego, já está trabalhando de professor em outro lugar, não interessa. Simple past, vejam, in 1990, eu tenho uma expressão, eu tenho uma ideia direta sobre quando a ação ela começou e se iniciou. Aqui nem tenho tão claro quando começou, mas sim que ela já terminou. E esses quandos que o teacher fala é que nos dizem que ali o importante é falar quando e não o que.
E se a gente tem esse caso de falar quando e não o que, a gente tem tempo perfeito com certeza. Já no próximo exemplo, Alice has worked as a teacher for 16 years. For 16 years diz que por 16 anos, esta pessoa tem trabalhado, a Alice tem trabalhado como uma professora, tem dado aulas em algum lugar. 16 anos. Poxa, daqui a pouco estou chegando lá. A teacher já está com 9, 10 anos ano que vem. E o terceiro exemplo, Alice has been working as a teacher since 1990. Ou seja, aqui a gente vê a Alice mostrando uma ação com continuidade, com repetição. Ela trabalhou como professora no Tamandaré do Meia, no Tamandaré do Centro, no Tamandaré de Nova Iguaçu, não importa. Ela continuou trabalhando e ainda continua desde então. Todos os nossos exemplos ali levando, além da ideia de continuidade, o since para explicar que desde determinado momento a ação acontece. E ali um outro exemplo possível que o teacher colocou é Alice has been working as a teacher for 16 years. Bem parecido com o exemplo anterior que diz que por 16 anos, olha aqui a ideia de duração, 16 anos, essa pessoa trabalha como professora. Já que o nome dela é Alice. Apesar que Alice, até vou contar uma curiosidade para vocês rapidinho aqui. Alice é um nome muito comum nos Estados Unidos para homens e mulheres. Existe um cantor bem famoso, Alice Cooper. Procurem depois, se vocês não conhecem. A banda dele é o Alice in Chains. Eu acho que é isso, Alice in Chains. Ele se chama Alice e é um oh meu Deus, vocalista da banda Alice in Chains, ok? Para acabar, o último box diz o seguinte: Don't forget it. Since é usado para indicar o início da ação. Since last Monday, desde a última segunda. Since 8 o'clock, desde 8 horas. Since their son died, desde que o filho deles faleceu. Nossa, que triste. For é usado para indicar a duração da ação. For a long time, for many years, for 3 years. Ok, galerinha. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem melhor esse tempo verbal. É bem fácil, é só uma questão de atenção. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim na nossa live que vai acontecer daqui a 1h, 1h20. Vocês têm aí... Vai acabar o vídeo agora, então vocês têm 1h20 para poder fazerem os exercícios. A descrição dos exercícios de vocês, que vocês têm que fazer, vai estar na descrição deste vídeo. Então prestem atenção na descrição do vídeo, que lá vocês vão ver o que a gente vai fazer, ok? Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia. Estou morrendo de vontade de encontrar vocês nessa nossa live daqui a pouquinho, tá bom? Thank you very much. Bye bye.